Você já teve a impressão de que você está repetindo padrões na sua vida, revivendo situações novamente? Você termina um relacionamento por algum motivo específico, você começa outro e no fim aquele relacionamento começa a ir para o mesmo caminho. Ou você tem uma amizade e começa a acontecer as mesmas coisas com todas as suas amizades, ou na sua vida pessoal, em relação ao trabalho, na sua relação com a sua mãe, né? Na sua relação com o dinheiro. Você nota que esses padrões estão sendo repetitivos cada vez mais? Pois se você já notou tudo isso, fique aí, que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom e vai te ajudar a clarear tudo isso na sua mente e entender como que você pode começar a sair desse lugar, né? Então fica comigo. Eu sou a Dani, esse é o canal Florescer da Magia e esse é um canal de autoconhecimento e autodesenvolvimento para mulheres. Hoje a gente vai falar sobre criança interior, né? Desde o momento da nossa concepção, a gente está sentindo, experienciando e absorvendo tudo que a nossa mãe está ali sentindo, vivendo e absorvendo, né? Isso automaticamente passa pra gente. E conforme a gente vai se desenvolvendo, desde a fase lá de bebê, primeira infância, né, segunda infância, todas essas fases que a gente vive, tudo que a gente escuta, tudo que a gente percebe, tudo que a gente entende, né, sobre o mundo é visto pela gente como uma verdade absoluta. Então, todas as coisas que você escutou quando você era pequeno, hoje são vistas por você como uma verdade absoluta. Ah, mas eu cresci e eu sou uma adulta agora. Sim, você é uma adulta agora. E como adulta, você entende o que é bom pra você e o que não é. Então você já tá percebendo que existem crenças, que existem padrões que você precisa mudar. Ok, mas ainda assim, tudo que a sua criança, você quando era pequena, vivenciou, sentiu, entendeu sobre o mundo e sobre como era viver nesse mundo, ainda tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá ali. Você ainda guarda essas memórias e é por isso que você repete padrões na sua vida até hoje. Por isso que situações são muito parecidas, por isso que às vezes você não entende o porquê que você faz de tudo e nada muda. Então a gente tem que olhar para essa criança. Espera aí que eu vou explicar melhor. Vamos dizer que a sua criança, quando era pequena, tá? E isso eu vou falar sem a intenção de julgar os nossos pais. Em primeiro lugar, aqui não existe um julgamento, porque quando a gente cresce, a gente entende que as pessoas só dão o que elas têm. Elas não podem dar mais do que elas têm. E elas fazem o que naquele momento era o melhor que elas podiam fazer. Entendido isso e ficando claro isso dentro da cabecinha de vocês e do coração, a gente pode partir para um segundo ponto. Os nossos pais, tá? Muitas vezes, a maioria das vezes, eles vêm também de uma estrutura familiar rígida, uma estrutura familiar onde eles não receberam atenção, onde eles foram exigidos, onde eles tinham que ser os melhores, ou onde eles não tiveram pai ou não tiveram mãe. E a gente desencadeia de diversos tipos de família que podem acontecer, que podem existir. Mas nesse caso, o que eu quero dizer para vocês? Quando você tem um pai e uma mãe, tá? Ele sendo presente ou não presente vai impactar demais na sua vida. Por quê? Você pode, por exemplo, experienciar uma rejeição, tá? Você passou a sua infância inteira se sentindo rejeitado, mas isso não aconteceu assim fisicamente, digamos, que o seu pai ou a sua mãe saíram de casa, ou que o seu pai e a sua mãe te deixaram, ou que tiveram outros filhos e foram viver com outra família e deixaram lá. Não, talvez isso não tenha acontecido. Talvez o seu pai e a sua mãe tenham vivido com você durante a sua infância inteira, tenham sido casados, morando na mesma casa. Todos os dias você via o seu pai na hora das refeições, mas era só o que acontecia. Você não recebeu em nenhum momento um suporte além do que a presença dele dentro de casa durante as refeições ou durante algumas reuniões. Você não recebeu diariamente um abraço, um toque, um beijo, um eu te amo, o que você precisa, meu filho, minha filha, como eu posso te ajudar, né? Vem aqui, um acolhimento. Essa criança, quando ela tá
numa fase adulta, no caso adulta aqui hoje, e ela não recebeu esse abraço, esse aconchego, esse carinho, ela pode desenvolver diversos questionamentos sobre o que ela é, sobre o que é a vida para ela, né? E isso vai impactar o quê? Vai impactar, além de impactar na vida dela e nas relações que ela tem durante a vida, pode impactar muito também quando ela tiver um filho, se ela tiver um filho. Porque ela vai querer ser do mesmo jeito que os pais foram com ela, ou ela vai querer ser o oposto e vai acabar sendo muito mais exigente com esse filho, essa filha que ela venha a ter. Então, o importante é a gente poder olhar para nossa criança, entender que ela pode ter sofrido, né, algum tipo de rejeição, ou de maus tratos, ou de falta de cuidado, que pode ter ocorrido, né, diversas coisas fisicamente realmente aconteceram, ela tem esse trauma muito grande, mas também podem não ter sido assim visíveis. Muitas vezes a gente olha para nossa família e pensa, nossa, mas eu cresci com meu pai e com minha mãe dentro de casa, eles foram casados, foi maravilhoso, meus pais não brigavam na minha frente, era tudo incrível. Porém, eu não recebi o que eu mais precisava receber. Porque esse pode ser até um termo bem antigo, mas me veio muito forte. Ter um filho não é ter um tamagotchi, né? A gente tem um filho não só para alimentar, trocar fralda, né, e cuidar. A gente tem um filho para ensinar sobre o mundo para essa criança, né? Então a gente acolhe, a gente cuida, a gente abraça quando chora, a gente ajuda quando tem ansiedade, né? A gente tem que entender que é uma criança que ela nasce nua e crua e ela vai começar a desenvolver todos os sentimentos. Ela vai começar a aprender sobre o mundo através dos teus olhos e do que ela está vendo, né? E ela não vai olhar para ti e vai dizer que aquilo é errado. Ela vai achar que o que ela está aprendendo dentro de casa é certo, que o modelo de casamento que ela cresceu vendo é o certo, né? Por isso que muitos adolescentes, muitas crianças se revoltam, né, quando crescem, porque não conseguem seguir esse mesmo padrão que os pais, né, estipulam para eles, ou às vezes os pais são muito rígidos, né, ou tem muita briga, enfim, muitos adolescentes acabam usando drogas, enfim, isso não é um assunto para agora, mas o que eu queria deixar claro é que mesmo a gente não experienciando algo tão fortemente, um trauma, algum choque, assim, se a gente não recebeu esse suporte, que é o mínimo, e aqui eu tô falando assim de uma família perfeita de comercial de margarina, mas que não recebeu o cuidado, o carinho, o acolhimento, o amor, né? O amor, esse amor, uma criança não se sentiu amada. Uma criança que não se sente amada, ela vai pra vida achando que a vida é isso. Ela não vai esperar mais as pessoas, ela só vai esperar o mínimo. Então, o que ela vai receber? O mínimo, porque ela vai se envolver em relacionamentos, em situações que vão confirmar que aquilo que ela viveu era o certo, receber o mínimo. Então ela vai entender, mas só existe esse tipo de homem no mundo, só existe esse tipo de mulher no mundo, só existe esse tipo de amizade no mundo, né? Então vai ser de uma forma muito negativa. Porém, né, a gente não pode deixar de falar aqui que existem casos muito graves, né? Existem casos que realmente houve abuso, que realmente aconteceu violência doméstica, né, que uma mãe abandonou, que o pai abandonou, que a mãe morreu, que o pai morreu. São casos diferentes, né? Em todos os casos, independente do que for, amando os pais ou tendo o sentimento de tristeza ou até de afastamento assim dos pais, né, não reconhecimento de quem eles são, em todos os casos, essa criança passou por situações difíceis e ela precisa rever tudo isso. Só que uma criança, ela não tem essa, né? Uma criança, ela não consegue ainda fazer isso, né? Quem precisa fazer isso é o adulto. Então, quem precisa fazer isso agora é você, adulta, né? É tirar um tempinho para poder olhar para o que aconteceu com a tua criança, né? Lá atrás, e ressignificar tudo isso da forma mais linda e mais amorosa possível. Em nenhum momento aqui a gente vai odiar a mãe, a gente vai odiar o pai, a gente vai colocar culpa em pai, mãe, tia. Não. É a tua história, né? Para te seguir livre na tua vida e mudar os padrões que tu vem repetindo, tu precisa olhar para isso.
E acreditem em mim, quando a gente não olha para isso, a vida faz com que a gente olhe. E muito, e muito, e muito, e muito. Então, sabe muitas vezes que a gente tá naquele desespero, naquele pânico, naquele pavor, assim. Eu tive vários momentos que eu identifiquei a minha criança, né, nessas horas. Aquele choro desesperado, aquela ânsia, aquele ataque, né, aquela ansiedade. Não vem do adulto, vem da criança, porque ela não foi acolhida e ela só precisa de acolhimento, né? Então, diante de todo esse entendimento sobre o que pode acontecer durante a nossa infância até a nossa fase adulta e por que a gente desenvolve tudo isso, né? Dá pra gente entender que o primeiro passo é a gente tomar conhecimento, que a gente quer olhar para essa criança e que ela pode estar, sim, ainda ferida ou não, mas que é importante, ela é parte do teu ser, sabe? E é teu papel olhar para essa criança, para ver como que tu te sentia quando tu era menorzinha, né? E te acolher e cuidar de ti, te trazer amor, né? Te dar esse carinho, esse respeito que tu merece. Então, o importante aqui é que a gente consiga olhar para essa criança, acolher ela, cuidar dessa criança, entender que quando tem esses ataques é a criança, né? Então, várias meditações de conexão com a tua criança também vai te ajudar muito. Terapia é uma coisa excepcional. Você pode fazer terapia holística, que para mim é o meu carro-chefe, né? Você pode passar numa psicóloga, numa psiquiatra, numa psicanalista. Hoje em dia existem diversas áreas de terapia, então você pode escolher várias que você quiser fazer. Eu já fiz várias e todas são maravilhosas. E você vai se conectar com alguma mais específica naquele momento, mas não deixa de fazer, é bem interessante. E o mais importante também, né, a partir do momento que a gente começa a acessar essa criança, olhar para ela, cuidar, nos enxergar, é começar a ter essa paciência com a gente. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Não é somente entender como que a gente é hoje, o que a gente sente, o que a gente pensa, é entender o que a nossa criança viveu, porque isso está impactando na nossa vida atual, né? É conseguir olhar com amorosidade, com respeito, com cuidado, né? E entender, né, que tudo isso ficou registrado em você. E que tá tudo bem, e agora você vai ter a oportunidade de poder olhar para isso com leveza e começar a cuidar, né? E, gente, esqueçam que é sofrido, que é dolorido, sabe? Pode ser leve. Optem por ser leve, né? Comecem a se conectar e optem pelas coisas serem leves. Quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue entender o que vem para nossa vida. Entendeu? Por que a gente está experienciando aquilo, por que a gente está repetindo, por que tal situação aconteceu do nada. Então, lembre-se que nós mulheres somos intuitivíssimas. E a gente precisa trabalhar a nossa intuição, a gente precisa se conectar com esses aspectos nossos, né, do nosso ser. Né? Enfim, isso que eu queria falar para vocês hoje. Queria trazer um pouquinho, né, dessa criança interior. Eu vou postar mais vídeos a respeito dela, depois coloquem aqui o que vocês acharam. Mas para o início, a primeira coisa que pode ser feita é um acolhimento. É o acolhimento, é o entendimento de que, apesar de tudo que aconteceu, hoje eu me dou esse carinho, eu me dou esse respeito. E o resto a gente precisa desenvolver dia a dia e fazer terapia. Tá bom? Beijo grande.